Queridos irmãos, nossa mensagem de hoje está basada no texto de Efésios, capítulo 4, versos 1 a 6. Busquemos a Deus em oração. Querido e excelso Deus, te agradecemos, Senhor, te louvamos, porque reconhecemos a Tua presença junto de nós. Te rogamos, Senhor, que Tu venhas a iluminar cada mente, para que possamos, Senhor, compreender a Tua palavra e para que possamos vivê-la segundo aquilo que é da Tua vontade. Se conosco sempre, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Ao abrir este capítulo, o apóstolo Paulo nos lembra que ele está escrevendo na condição de prisioneiro, um prisioneiro do Senhor. O texto diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Um prisioneiro é alguém que foi capturado. Paulo havia sido capturado pela graça de Deus. Como consequência, ele se rendeu por completo a Jesus. Em outras palavras, Paulo se prontificou a servir, a se tornar servo, escravo, a deixar de ter controle sobre sua própria vida. E aqui ele nos ensina o que é necessário para sermos tais como ele o foi. Ele nos convida a viver à altura da nossa vocação. O texto diz: rogo-vos, pois, eu, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Ainda que não seja possível estarmos em todos os momentos no templo, Deus chama cada crente para o serviço cristão em tempo integral. Temos que ser sempre crentes. Nosso chamamento não é apenas para um culto semanal de 1 hora. Nosso chamado não é apenas para agir como crentes quando estamos ao redor de outros crentes. Nosso chamamento é para viver 24 horas por dia, 7 dias por semana, para Cristo Jesus. Cristo tem que ser o nosso Senhor absoluto. Devemos estar, assim como Paulo, aprisionados a Jesus. Muitas pessoas conectam sua vida espiritual ao templo, ao edifício onde a igreja se reúne. Assim era o pensamento do Antigo Testamento, onde se cria que Deus habitava no templo em Jerusalém e estava confinado àquele edifício religioso. Precisamos deixar de pensar desta maneira. Os templos são destinados a louvar a Deus, mas também são as nossas casas onde nós convivemos com nossa família, as ruas e praças por onde passamos, as estradas, o nosso ambiente de trabalho, os lugares conhecidos e aqueles que ainda podemos conhecer. Não deixemos que um edifício defina a nossa fé, nem que ele a confine. No Novo Testamento, nós somos a igreja. Que nunca percamos esta verdade de vista. Somos a igreja todos os dias andando por aí. Somos muitas vezes a única Bíblia que as pessoas poderão ler, e nosso testemunho poderá ser o único que os trará para o reino de Deus. Ou que irá atrapalhar as pessoas de buscarem a Jesus. Portanto, vivamos de modo digno do nosso chamado. E para viver dignamente, de modo digno da vocação que recebemos, Paulo ensina que devemos possuir e praticar algumas qualidades. Primeiramente, que pratiquemos a humildade e a mansidão. Ou como diz o original grego para mansidão, a palavra praotes, que dá uma ideia de gentileza, de cuidado, de amor,
de carinho. E Paulo acrescenta, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Quando pensamos em alguém que tem um consultório, seja de advocacia ou talvez numa clínica médica, nós inferimos tanto os advogados quanto os médicos que eles necessitem de prática. Eles não são perfeitos, eles vão cometer vários erros, afinal, eles são humanos. E por essa razão é que eles precisam de prática. Às vezes, eles terão que refazer algum procedimento. Isto se aplica a todos nós em nossas atividades diárias. Nenhum de nós é perfeito. Cometemos e cometeremos erros. Cairemos algumas vezes, tropeçamos, mas a boa notícia é que todos nós podemos voltar a nos levantar. Isso se deve ao fato de que servimos ao Deus da segunda chance, e de uma terceira, e de uma quarta, muitas vezes. É por isso que é tão importante lembrar que servimos ao Deus da segunda chance. Paciência e humildade precisam de prática. Humildade é colocar as necessidades dos outros à frente das nossas. É erguer, sustentar os outros, mesmo quando estamos abatidos. Mais do que tudo, é seguir o exemplo de Jesus, conforme lemos em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A seguir, Paulo diz que devemos suportar uns aos outros, ou seja, aprender a amar a todos. Algumas pessoas nós as amamos com facilidade, mas há pessoas que são mais difíceis de serem amadas. No livro do Antigo Testamento de Isaías, encontramos uma profecia a respeito de Jesus, que também é citada no Evangelho de Mateus. Isaías, capítulo 42, fala de Jesus. Vou ler o verso 2 na versão revista e corrigida, e o verso 3 na revista e atualizada. Dizem assim os textos: Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Quero me concentrar especificamente no verso 2. Jesus não gritará, nem se exaltará, nem levantará sua voz em público. Em tudo que Jesus passou, a dor da cruz, as provações e tribulações, Jesus permaneceu em tudo, manso e amável. Ele não veio para manipular as pessoas. Ele não veio para debater ou forçar a ninguém. Ele era gentil, compassivo, terno no trato com as pessoas. Sempre estava pronto para atender às necessidades que elas tinham, não se importando qual fosse o seu status ou a sua riqueza, ou se eram pessoas importantes. O verso 3 também nos diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumegava. Nos tempos antigos, as canas eram muito usadas para se fazer instrumentos musicais. Elas ainda são usadas em instrumentos de sopro. No Antigo Testamento,
quando a palheta se tornava rachada ou macia, ela era considerada como inútil e por isso era jogada fora. E quando uma lâmpada queimava até ao pavio, ela já não produzia nenhuma luz. Também já não servia para mais nada. As pessoas despedaçadas podem ser assim. E por isso, muitas vezes, nós as pomos à parte das nossas vidas, como se elas não tivessem mais valor. Jesus nos ama. Não por causa do nosso talento, mas apenas porque Ele quer. Não há nada que nós possamos ou tenhamos que fazer para merecer o seu amor. É curioso que, para descrever Jesus, Isaías opte por apresentar a sua humildade, a sua mansidão. Nós vemos no Novo Testamento que Jesus diz que ele é manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Paulo diz que um bispo na igreja deve ser gentil, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível. Paulo diz também que ele e seus companheiros de trabalho trataram os novos crentes com gentileza, como um pai que cuida de seus filhos. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós, outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e ademoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A seguir, Paulo nos convida a desenvolver a unidade pela prática da paz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Devemos viver em paz com o maior número possível de pessoas. Paulo disse: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu gosto que Paulo diga se possível, pois às vezes simplesmente não é possível. Ele também diz quanto depender de vós. Ou seja, é necessário que nós façamos sempre o melhor que pudermos. Nós temos que nos esforçar por vivermos em paz. E para fazer a paz, são necessárias pelo menos 2 pessoas. E às vezes, é bem verdade, o outro não está interessado. Mas, se tentarmos, é capaz que consigamos a paz. Necessitamos dela no nosso escritório de trabalho. Necessitamos em nossa família e definitivamente necessitamos na igreja. Portanto, vamos pôr a paz em prática. Se fizermos essas coisas, este será o resultado. Haverá unidade com Deus e na igreja. E com unidade, podemos fazer qualquer coisa. A unidade é uma coisa maravilhosa. Anos atrás, no Canadá, em uma noite, em uma comunidade agrícola, uma pequena criança havia desaparecido. Os pais ficaram completamente desesperados. Era uma noite muito fria de inverno. Felizmente, havia uma lua cheia, o que lhes proporcionava luz para procurar. Várias pessoas da comunidade saíram para ajudar. Eles atravessaram o campo de trigo, mas não conseguiram encontrar a criança. Depois de algum tempo, alguém gritou: "Tenho uma ideia. Vamos nos alinhar em um lado do campo, dar as mãos
e atravessar juntos, e talvez a encontremos. E assim eles acabaram por encontrar a criança. Mas infelizmente já era tarde demais. A hipotermia tinha se manifestado e o menino acabou falecendo. Naquele momento, alguém do grupo gritou de pesar, de tristeza: "Isto é terrível! Por que não demos as mãos mais cedo?" Queridos irmãos e amigos, é preciso que nós, como povo de Deus, trabalhemos juntos, de mãos dadas, para que as coisas aconteçam. E quando trabalhamos dessa maneira, o impossível pode acontecer. Quando corremos em direções distintas, as famílias desvanecem-se, os negócios deixam de progredir, a igreja se enfraquece. Mas quando damos as mãos, coisas incríveis podem acontecer e certamente acontecerão. Eu lhes digo, igreja, juntos somos melhores. Sozinhos deixamos a desejar, mas quando damos as mãos e trabalhamos todos juntos, com o mesmo empenho, Deus pode transformar toda uma sociedade. Que Deus assim nos abençoe, é o que nós rogamos a Deus. Amém. Vamos buscar ao Senhor em mais uma oração. Querido e eterno Deus, te agradecemos, Senhor, e te louvamos, porque a tua palavra nos instrui a que vivamos de uma maneira digna da vocação a que fomos chamados. Que tu, Senhor, esteja nos habilitando a viver uma vida de gentileza, uma vida de amor, uma vida de humildade, uma vida, Senhor, acima de tudo, de busca da paz e da unidade. Que possamos nós, ó Deus, no nosso dia a dia, sermos conhecidos por pessoas que buscam a paz com todos. Conforme nos disse o apóstolo, se possível, naquilo que depender de nós, que tenhamos paz com todos os homens. Que tu nos abençoes, Senhor, para que isto se torne realidade em nossa vida. Que juntos possamos nós, ó Deus, como igreja, trabalhar para a tua causa e sermos, ó Deus, sempre vitoriosos, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em nome de quem nós oramos nesse instante. Amém. Primórdios da história, fez-se ouvir com solene vigor, proclamando a estupenda vitória sobre a morte, o pecado e a dor. Foi Jesus com palavras candentes do seu verbo divino e veraz, ordenando que a todas as gentes se pregasse o evangelho da paz, e a crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar a harmonia do evangelho de amor e perdão, exaltando esse amor tão profundo que dá vida imortal e feliz, para Cristo a esperança do mundo. Conquistemos o nosso país, gloriosa missão nos foi dada de ganhar para Cristo os incréus,
singular. É o amor que votamos a vida dos perdidos que Deus quer salvar. Eia, crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar a harmonia do Evangelho de amor e perdão, exaltando esse amor tão profundo que dá vida imortal e feliz para Cristo, a esperança do mundo. Conquistemos o nosso país. A nação para Cristo eis o lema, o anelo sublime e imortal, a divisa bendita suprema, expressão do mais alto ideal. Vamos, pois, incessantes na lida, em socorro dos nossos irmãos, transformar nossa pátria querida num reinado feliz de cristãos. Eia, crentes com santa ousadia, com nobreza e real vocação, vamos todos cantar a harmonia do Evangelho de amor e perdão,